Só para explicar um pouco o que é que se pretendia com o projeto e qual a equipa que está de facto por detrás deste projeto. Aquilo que nós pretendemos com o projeto era, no fundo, utilizar recursos que não tinham grande valor inicial e tentar aumentar o seu valor intrínseco. Um, para produzir algo de facto com bastante interesse. Pensámos em usar desperdícios vegetais da indústria agroalimentar ou resíduos agrícolas vegetais, e têm que ser vegetais por imposição legal a nível da União Europeia sobre o que é que pode ser usado para a dieta de insetos, e portanto teria que ser de facto este tipo de substrato. Criar, neste caso, um inseto, o grilo doméstico, para obter várias coisas. Para obter farinha, farinha para utilização em ração, portanto, na dieta de produção animal, e para produtos alimentares para utilização de alimentação humana. Utilização do frace, portanto, aquilo que são os dejetos dos insetos, para com isso ver se era possível voltar outra vez à agricultura através da sua utilização como fertilizante. Utilizar energia também, recuperar energia desse frace para usar na própria criação, na própria produção dos insetos, e utilizar também a cutícula, que é uma parte importante dos insetos, para com essa cutícula, com base, portanto, na sua constituinte maior, o quitosano, conseguir produzir biopolímeros, filmes que fossem biodegradáveis e que fossem, por exemplo, possíveis utilizar em embalagens para alimentos ou filmes na própria agricultura. E basicamente isto que nós tentámos fazer ao longo do tempo do projeto. Estes são os parceiros, e eu tenho que agradecer não só ao Cotton por nos proporcionar esta divulgação, mas essencialmente a toda a equipa de todos estes parceiros que tiveram connosco durante este tempo e que para conseguirmos de facto levar este projeto avante. A Carlos já falou exatamente sobre o que é que nós tínhamos pensado em termos de programa, e portanto, para não ocupar mais tempo, agora sim daria a palavra à minha colega Cristina Queda. Obrigada, boa tarde a todos. Desde já quero agradecer também a oportunidade de apresentarmos os resultados que desenvolvemos no âmbito deste projeto, e também dar os parabéns ao Cotton por esta iniciativa, que de facto tem sido um dia bastante cheio, mas com muito interesse em observarmos os resultados dos diferentes projetos que foram desenvolvidos. Então, agora passando à apresentação desta primeira linha, digamos assim, do projeto do CRI-CRI, o nosso objetivo era testar o frace produzido a partir dos grilos, na formulação de fertilizantes orgânicos, e portanto se poderíamos ou não utilizá-los tal e qual, ou apesar de termos que fazer algum tratamento térmico de acordo com a legislação, ou então se os tínhamos que estabilizar do ponto de vista da sua matéria orgânica. E é isso que, no fundo, vamos apresentar agora. Eu começarei a fazer uma primeira apresentação sobre a parte da caracterização e dos ensaios de estabilização. Depois a colega Regina irá apresentar a parte do teste com ensaios vegetativos, e no final eu terminarei com uma parte relativa aos ensaios de mineralização. Então, relativamente à caracterização físico-química da fração do frace de Grill, os resultados mostraram que essa fração apresenta elevados teores de matéria orgânica, de azoto total e também de azoto amoniacal, que tem uma baixa relação carbono-azoto, e que amoniacal que apresenta poderá favorecer a perda de azoto nessa forma.
também apresentam, desde logo, uma elevada condutividade elétrica, o que pode ter algumas condicionantes na sua utilização. Também avaliámos o grau de estabilidade da matéria orgânica, no fundo, percebermos se aquela matéria orgânica que o produto é tão rico, se a matéria orgânica está ou não num estado estável, portanto, se tem pouca reatividade do ponto de vista de reação quando existem micro-organismos e se eles vão degradar ou não vão degradar. E o que observámos foi que, de facto, atendendo às condições a que este teste para a avaliação da estabilidade se realiza com um teor de umidade de 35%, verificámos que a temperatura que se alcança no ensaio ao fim de 10 dias foi bastante elevada, o que nos leva a classificar aquele frase como, no fundo, um baixo grau de estabilidade da matéria orgânica, porque atingimos temperaturas da ordem dos 50 e tal graus. Isto logo nas primeiras horas e depois ainda com alguns picos, e aqui ao lado podem observar quais são os limites que estão considerados e também a nível da nossa portaria nacional que considera que as melhores classes de estabilidade têm que ter temperatura abaixo de 40 graus. Também fizemos outro teste para consolidar este resultado, que foi o consumo de oxigênio ao fim de 4 dias, e verificámos que o valor foi de 82,45, que ultrapassa imenso o valor que é considerado para a matéria orgânica estar estável, que é de 10 miligramas de oxigênio por grama de matéria seca. Portanto, este resultado corrobora aquilo que nós tínhamos obtido no outro ensaio de estabilidade. Depois, a seguir, o que nós fizemos foi estabelecer vários ensaios de estabilidade da matéria orgânica, portanto, no fundo, simularmos aqui uma fase de compostagem em que trabalhámos com dois tipos de umidade, ou dois valores de umidade, 35% e 60%, para percebermos se durante o tempo em que houvesse essa possibilidade, portanto, com algum arejamento e nessas condições favoráveis para haver desenvolvimento microbiano, se de facto o que é que ia acontecer àquele produto. E o que verificámos foi que fizemos o ensaio em duas fases, portanto, a primeira fase com 62 dias, ao fim desses 62 dias retirámos a amostra, desmontámos os reatores, homogeneizámos muito bem, retirámos a amostra e voltámos a montar e deixámos mais 65 dias. Portanto, no fundo aqui temos aqui um ensaio de 4 meses para cada uma das unidades que foram testadas. E o que verificámos foi que após a segunda fase, de facto, aqueles materiais já apresentavam uma classe de estabilidade mais baixa, especialmente para o que tinha sido sujeito a 60% de umidade. Portanto, já estávamos aqui com temperaturas da ordem dos 30 e pouco graus. Depois também fizemos a caracterização, aqui só são mostrados alguns resultados, mas houve mais resultados de caracterização destes materiais, quer no início, quer no fim, mas o que verificámos foi que com esta estabilização biológica, no fundo, que nós fizemos com o FRAS a 35% de umidade e a 60% de umidade, houve um aumento da condutividade elétrica e também dos teores de azoto amoniacal e uma diminuição da atividade respiratória ao fim de 4 dias, o que mostra que a matéria orgânica estava mais estabilizada, embora com estes problemas de aumento da condutividade e do teor de azoto amoniacal. Também neste quadro podemos comparar os resultados do FRAS original e do FRAS com o tratamento térmico que foi feito de acordo com o que é estabelecido na legislação. Portanto, e vemos também que mesmo esse tratamento térmico ainda temos uma estabilidade ainda bastante baixa relativamente àquilo que sugerido a nível da literatura. Também fizemos aqui uma caracterização em termos dos metais pesados, porque isso é sempre algo que preocupa e principalmente quando estamos a pensar que este tipo de materiais podem inserir no grupo 5
de fertilizantes que estão previstos na Portaria 185/2022 e, portanto, verificámos que já nem o FRAS original excedia os limites indicados nessa portaria, embora, obviamente, que quando se faz um processo de estabilização e há libertação de CO2 e de água, haja aqui, no fundo, um efeito de concentração. Mas, de qualquer forma, não foi isso que aconteceu, portanto, os metais pesados, os 6 mais característicos, mantiveram basicamente as suas concentrações e, portanto, não se observou aqui um efeito de concentração, não excedendo os limites. Agora, passava a palavra então à Regina. Regina, por favor. Boa tarde, eu agradeço também o poder, a possibilidade que me deram de estar aqui e colaborar aqui também nestes resultados e nestes ensaios. E o que eu fui fazer foi pegar nestes compostos tratados pela colega Cristina e fui fazer um ensaio em vaso em que fui testá-los para ver qual era o poder fertilizante que eles teriam e, portanto, ver qual era a viabilidade de serem utilizados como alternativa ou substituição parcial do fertilizante mineral. Para isso, fizemos uns ensaios em vasos em condições semi-controladas. Utilizámos densidades de sementeira de 40 kg por hectare, que é o indicado para a cultura do azeveio. A quantidade de azoto que nós colocámos, porque a determinação da quantidade de FRAS que nós iríamos utilizar em cada uma das situações foi com base naquilo que são consideradas as necessidades do azeveio, que são 160 unidades de azoto por hectare. Utilizámos um fertilizante mineral como controle. O solo era um solo de baixa fertilidade, portanto adotámos aquilo que está considerado como sendo necessário para a cultura do azeveio, e a rega foi feita estimando 60% da capacidade de campo como uma quantidade de água que seria o adequado para o desenvolvimento da cultura nas condições em que estávamos a trabalhar. Relativamente aos tratamentos que nós selecionámos, utilizámos um zero, um controle, que não é um tratamento que eu faça habitualmente, mas por questões de colaboração com os colegas que estavam a fazer as outras análises relativamente ao solo e ao comportamento destes compostos no solo, optámos por usar um controle. Fizemos também uma fertilização mineral, como eu disse, de acordo com as indicações em que veiculava as 60 unidades de azoto por hectare, e utilizámos os fertilizantes que são os indicados para a cultura, neste caso o nitrolosal 27% e o fosfato de amónio. Os tratamentos com os FRASes, com aqueles a que a Cristina se referiu, com os diferentes tratamentos, substituímos em termos de 25% e 50% das necessidades de azoto relativamente ao fertilizante mineral. Nestes estudos, o que nós fizemos até à data, porque conseguimos fazer um ciclo de cultivo, conseguimos fazer a avaliação de um primeiro e de um segundo corte, que foram, no total, conseguimos 2 cortes da cultura. Fizemos também a análise do material vegetal e depois verão à frente que, relativamente ao tratamento zero, não houve quantidade de material suficiente para fazer a análise química. Que, portanto, acabou por não ser contabilizado depois nos restantes resultados, mas fizemos também uma avaliação da digestibilidade, uma vez que isto é o azeveio, e também dentro da circularidade a ideia seria incluir o azeveio novamente no ciclo de alimentação para o gado, ou o que fosse. E fizemos também a avaliação da atividade fotossintética ao primeiro corte. E claro, no final do ensaio foram recolhidas as amostras de terra em cada uma das modalidades e nas diferentes repetições, para fazermos a avaliação de como é que ficou o solo em termos químicos e microbiológicos. Resultados esses que também não iremos apresentar, porque neste momento ainda não os temos. Entretanto, relativamente à produção, o que nós verificamos, como eu vos comentei, o zero foi obviamente significativamente inferior à produção. No entanto, também tivemos aqui diferenças no primeiro corte, o que não aconteceu no segundo corte ou no total dos cortes. Ou seja, efetivamente, a fertilização mineral no primeiro corte teve produções significativamente inferiores, o que não se refletiu no segundo corte nem depois no total dos 2 cortes. O que
é relevante na medida em que nós não queremos é perder produção e, portanto, com a substituição, utilização destes produtos, não queremos que haja perda de produção relativamente à produção com o fertilizante mineral tradicional. Relativamente depois à análise química do material vegetal, portanto a composição química, o que nós observamos é que realmente são produtos, o FRAS é um produto muito rico, como foi também comentado pela Cristina, das análises que foram feitas, e portanto há diferenças significativas relativamente também ao fertilizante mineral, sendo que no geral os FRASes conduziram a níveis um pouco mais altos, principalmente dos macroelementos. Relativamente depois à parte da digestibilidade, que é o quadro seguinte, no slide seguinte, aqui há algumas frações que não foram ainda analisadas por questões logísticas, mas também aqui se observou que a utilização dos compostos orgânicos não alteraram, ou seja, não afetaram negativamente a digestibilidade, os parâmetros de digestibilidade do azevém, o que também é uma coisa que é benéfica. Depois fizemos a parte da avaliação de, como eu vos disse, no primeiro corte, no final do primeiro corte, antes de proceder ao corte, fizeram-se as avaliações de alguns parâmetros relativos à fotossíntese, e o que nós verificamos é que também aqui estes compostos conduziram a uma melhoria do estado do desempenho das plantas. Ora, isso também poderá ser bom, porque as condições, apesar de não haver diferenças significativas relativamente à produção, quando nós comparamos com o fertilizante mineral, todas as outras características apontam para uma melhoria, o que pode ser uma indicação de que pode ser benéfico também. Depois, passando ao slide das considerações finais. E como referi antes, sem termos a análise do solo, e sendo isto apenas um primeiro ciclo de cultura, permite-nos apenas fazer algumas observações, e a observação, para mim, principal é que a substituição de fertilização mineral, quer em 25%, quer em 50%, com este composto orgânico, poderá ser uma mais-valia não conduzida, uma vez que não há perda de produção, e o que esperamos depois, com os resultados da parte da microbiologia do solo, é que haja uma melhoria das condições de solo. E passo então novamente à Cristina. Obrigada pela atenção. Obrigada, Regina. Então, a outra parte que ainda foi feita e também, no fundo, para complementar ou para termos resultados complementares em termos do ensaio de vegetativo, foi um ensaio de mineralização, em que, no fundo, nós utilizámos caixas onde colocámos 500 gramas do solo, o mesmo solo que foi utilizado no ensaio vegetativo com o azevém. As modalidades que realizámos foram também as mesmas do ensaio vegetativo, portanto, aquelas que a Regina já apresentou, e aqui fizemos uma adição de água de forma a mantermos o solo com uma capacidade de 50% da capacidade máxima de retenção de água. Isto porquê? Porque é que não fomos para 60% como no ensaio vegetativo? Porque ao testarmos verificámos que o solo acabava por, para este tipo de ensaio na caixa, acabava por não assegurar o arejamento que era necessário para que houvesse a parte da mineralização do azoto. E, portanto, optámos aqui por baixar para 50% e assim tínhamos a água necessária para o desenvolvimento microbiano que origina essa mineralização e também o arejamento. Foram feitas colheitas de amostras nos dias 2, 7, 14, 21, 28, 35, enfim, até ao 133, como vocês podem ver, e em cada amostragem foi sempre quantificado o teor de azoto amoniacal e de azoto nítrico, e que para cada modalidade foram estabelecidas 4 repetições. Em termos dos resultados, estes resultados a nível do azoto amoniacal indicam que o azoto amoniacal diminuiu com uma maior expressão entre as amostras recolhidas nos dias 2 e 14,
portanto, houve uma diminuição de cerca de 95%, portanto, em todas as modalidades, com exceção da modalidade o tal tratamento zero, em que não é apenas o solo, e isso também nos mostrou que, de facto, houve condições favoráveis à nitrificação, tal como acontece em condições de campo. Depois, os resultados relativamente ao azoto nítrico mostram que houve um aumento do azoto nítrico após a diminuição do azoto amoniacal, o que significa que o processo de nitrificação continuou, portanto, para essa transformação, e, portanto, houve essa mineralização inicial do azoto orgânico e depois a nitrificação do azoto amoniacal. Portanto, verificou-se que os valores mais elevados ocorreram entre os dias 14 e 28, e após esse período verificou-se que houve um decréscimo, o que poderá ter ocorrido devido a uma imobilização do azoto e posteriormente a uma estabilização desses valores. Relativamente ao azoto mineral, que no fundo resulta do somatório do azoto amoniacal e azoto nítrico, também verificámos que a evolução do teor de azoto acompanhou a dinâmica do azoto nítrico e teve o mesmo padrão em todas as modalidades. Portanto, estes resultados levam-nos então a concluir que o teor de azoto mineral nas modalidades com frase foi, e isto foi depois comprovado estatisticamente, foi igual à modalidade com 100% de adubo mineral, indicando assim que o frase pode substituir os 50% da fertilização azotada mineral. E com isto termino esta parte da apresentação e passo a palavra ao colega. Obrigada a todos. Muito bem, então falta-nos aqui André Silva, não é? André Silva do ISA. Não, sim, não, Rui de Carvalho, assim é que é. Rui de Carvalho, peço desculpa. Olá, boa tarde. Desculpa lá, Rui. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Posso avançar? Sim, Ok. é só uma questão de partilhar a tela. Vou fazer isso. Já estão a ver? Ainda não, mas pode ser Ainda só o não? timing para cá chegar. Está a partilhar. Agora sim, agora já começou a Ok. partilhar, já estamos a ver, é só pôr realmente em tela cheia. Tela cheia, vamos lá. Setor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado ao COTM pela oportunidade de apresentar esta parte do projeto. Nós estamos ainda com certas coisas em continuação. Nós fizemos o último abate de grilos a 11 de novembro e estamos a fazer processamento e análise de dados. Mas já terminamos a parte correspondente à fermentação, portanto, vamos apresentar dados mais completos de uma parte e temos ainda mais umas tarefas para fazer de outras. Hoje vou falar então da componente alimentar dos grilos, nomeadamente o uso da economia circular. Nós, neste componente no trabalho, queríamos incorporar subprodutos da agroindústria na alimentação para uma produção de grilos. Mas isto apresenta alguns desafios que tínhamos que ultrapassar, nomeadamente há vários subprodutos que têm um tempo de vida muito curto, precisávamos de conseguir aumentar o seu tempo de armazenamento. Este também era um objetivo importante. E queríamos, por fim, então, conseguir, de uma forma geral, juntando uma série de métodos e de aprendizagens feitas ao longo deste projeto, então otimizar a utilização de subprodutos por produtores. Portanto, nós tínhamos um foco bastante grande na praticidade do nosso trabalho para produtores futuros.
E na questão dos subprodutos da agroindústria, há alguns subprodutos que são muito abundantes, que são perecíveis e têm um tempo de prateleira muito reduzido, o que os impede, por vezes, de serem utilizados de uma forma pragmática. E também existe inconsistência sazonal. Há subprodutos que só estão disponíveis numa certa estação, e muito embora haja outros subprodutos noutra estação, cria aqui uma inconsistência nutricional que torna difícil a normatização dos nutrientes numa produção, que é importante quando pensamos em consumo humano. E outra questão que também se tinha que ter em conta é que, embora haja muitos tipos de conservação, como por exemplo a dissecação de alimentos, que funcionam bem, têm custos energéticos elevados e, dado que a nossa ótica está muito relacionada com a do produtor, tínhamos de ter isto em consideração. No fim, queríamos então uma solução estável, económica e segura. E depois de um estudo de várias opções, decidimos então apostar em fazer testes relacionados com fermentação. Porquê? Porque isto é uma biotecnologia natural que já está provado que consegue estabilizar alimentos durante um prazo bastante longo. O gasto energético é bastante baixo e consegue criar efetivamente uma barreira microbiológica para os patogénios mais importantes ou mais perigosos para o humano. Adicionalmente, esta questão inicial tem mais vantagens, porque promove a biodisponibilidade de nutrientes, promove a presença de prebióticos e probióticos e permite conservar, então, subprodutos instáveis. E foi exatamente nisto que nós apostamos, em desenvolver métodos para conseguir fazer esta conserva. Para isto, o que nós fizemos foi procurar que consórcios é que seriam úteis para fazer esta fermentação de subprodutos vegetais. E o que optamos foi pelo uso de bactérias ácido-láticas. Fizemos isto a partir de culturas puras e usamos um consórcio que não podemos divulgar porque ainda é propriedade intelectual de outros profissionais, outros investigadores aqui do ISA, mas que estavam otimizados para uso em cenoura e uso em couve, separadamente. O que nós fizemos foi testar, como tínhamos estes dois produtos, testámos os dois separadamente e depois em conjunto. Como controle, o que fizemos foi simplesmente não usar nenhum inóculo. Deixámos a fermentação ocorrer espontaneamente com as bactérias presentes nos próprios vegetais. Monitorizamos o pH diariamente até este estabilizar, até não haver nenhuma descida contínua, e consideramos sucesso quando chegássemos ao critério de segurança de pH abaixo de 4,6, exatamente por causa do Clostridium botulinum, que é bastante perigoso para humanos. Uma vez tendo estes produtos estabilizados, nós temos agora uma faixa de pH bastante baixa para aquilo que é a fisiologia do grilo. Então, o que nós fazíamos na altura de administrar este alimento aos grilos era neutralizar o pH. Depois já vamos falar um bocadinho mais disso. Fizemos o delineamento em três escalas progressivas. Primeiro, em frascos 100 miligramas, em que tínhamos substratos separados, couve, cenoura, couve ou mistura das duas, a 50%. Depois evoluímos para substratos de 4 quilos de cada vez e finalmente 25 quilogramas, que nós achamos que era o ideal para as condições que um produtor iria ter. E nesta experiência inicial em que fazíamos frascos de 100 mililitros, aproveitámos para testar vários fatores. Testámos a eficiência do consórcio em comparação com o controle, que seria a fermentação espontânea. A presença de sal a 0,3% ou sem sal, porque o sal sabe-se que favorece as bactérias acidoláticas em comparação com as patogénicas. E também, peço desculpa, o tipo de substrato. Então, sendo cenoura, couve ou mistura. Adicionalmente,
Nós também aproveitámos, já que tínhamos o material, para fazer testes de fermentação de dresch, que é aqui uma componente um bocadinho separada, mas também vai ser importante. Aqui neste quadro conseguem ver como é que a experiência foi desenhada, em que temos para cada tratamento um exemplo exato no controle, isto é, sem inóculo. E para cada uma destas tínhamos duas réplicas. Como resultado, o que nós conseguimos foi um sucesso absoluto em termos de fermentação, tanto a 100 miligramas, como a 4 quilogramas, como a 25 quilogramas. Isto é, no que toca a fermentar couve, cenoura ou uma mistura das duas, tivemos um excelente resultado. E em todos o pH baixou muito mais do que 4,6, estava por volta dos 3. E nós não verificámos nenhuma diferença significativa entre o inoculado e o controle, o tratamento e o controle, inclusive na velocidade a que chegaram à estabilização. Nem qualquer efeito significativo do sal. E também reparámos, então, que se 100 miligramas, 4 quilogramas e 25 tiveram o mesmo sucesso, o escalonamento realmente não diminuiu a eficiência. Agora, passando para o Dresch, em que se fez a mesma coisa, exceto que não se usou controlos, passámos diretamente só para usar consórcios, verificámos que mesmo assim houve contaminação em 75% dos frascos, um com perda total e outros na camada superficial. E o que nós aqui podemos comentar é que realmente o Dresch não tinha um substrato, não era um substrato, tinha um inóculo desenhado à medida como tínhamos para os outros. Portanto, isto requer mais trabalho para se conseguir tirar conclusões se realmente é compensador fermentar ou não o Dresch. Em termos em termos dos resultados para os vegetais, portanto, couve e cenoura. Nós tivemos realmente muito bons resultados e aqui realço que a ausência de resultados entre os tratamentos e o controle é uma boa notícia para os produtores, porque se conseguem fazer este trabalho sem recorrer a condições laboratoriais, e nós também testamos esta inoculação sem condições laboratoriais, é sinal que é mais fácil e mais acessível a eles. Quanto à neutralização do pH, que é necessária para depois administrar aos grilos, numa ótica de usar subprodutos, nós tentamos usar casca de ovo moída, que é sobretudo carbonato de cálcio. E não funcionou porque nós tivemos que usar imenso carbonato de cálcio para conseguir equilibrar o pH de forma a que até a própria formulação da dieta ficava mal e ficava desajustada para os grilos. Por isso, abandonámos e passámos a experimentar bicarbonato de sódio que cumpriu todas as funções necessárias e foi usado então nas fases seguintes da experiência, de que vou falar agora. Portanto, terminado estes testes da fermentação, chegou a altura então de aplicar esta, hum, estes conhecimentos obtidos e estes materiais também, estes fermentados, numa experiência que permitisse perceber qual era o efeito dos fermentados e dos subprodutos na dieta dos grilos. E para isto nós íamos usar como variáveis a resposta a massa obtida de grilos por caixa, o tamanho médio dos grilos e as qualidades nutricionais da farinha. Aqui vocês conseguem ver no código quais é que são os nossos controlos e tratamentos e temos aqui vários controlos. Porquê? Porque nós queríamos testar não só o efeito da fermentação, mas também o efeito do uso de Dresch em alternativa à ração de pinto, que é o que se usa normalmente para, para, para alimentar os grilos em produção. Então temos um controle em que só temos ração, outro que só temos Dresch, e depois temos várias formulações aqui abaixo, peço desculpa. E nestas formulações realce que temos um controlo de fermentação 25 e 50 para os tratamentos 25 e 50, para podermos comparar diretamente o efeito da fermentação.
nós montámos a nossa experiência numa walk-in que tinha temperatura e umidade controladas. Nós também temos os loggers de temperatura e umidade para conseguir interpretar alguma variação entre câmaras ou ver se houve alguma variação indevida. E tínhamos sempre água e alimento disponíveis. Conseguem ver aqui na imagem à esquerda, o controlo, que é só ração, a seguir só dreche, e depois conseguem ver várias misturas da, destas formulações correspondentes ao delineamento. E, antes de começarmos a nossa experiência que deu origem aos dados que vamos apresentar, nós fizemos uma geração pioneira para testar todas as condições e todos os métodos que fosse preciso afinar para que a segunda geração corresse bem. E, igualmente, garantimos que os grilos da segunda geração eram grilos que já tinham tido, portanto, pais que tinham tido contacto com fermentação. E se de alguma forma isto fizesse influência, queríamos salvaguardar esta parte. Os grilos estiveram nestas câmaras até o início da, até começarmos a ver grilos a ficar na idade adulta, e quando isso aconteceu, nós fizemos o seu abate. Um, com um método chamado bleaching, que consiste em colocá-los em água muito quente, numa temperatura específica, durante um tempo específico. Depois foram desidratados durante 16 horas e foi aí mostrado o seu tamanho, foi pesado a sua massa e tamanho do frace, e estamos agora a fazer esta parte, triturámos o grilo inteiro para farinha, portanto, com tudo incluído, não fizemos nenhuma separação. E em termos de análise da sua massa, o que nós conseguimos ver para cada tratamento é que os desvios padrões ainda são bastante altos. Portanto, não é fácil conseguir aqui ter conclusões muito, muito definitivas. Mas, fazendo os testes a estes valores, portanto, aos valores de massa por caixa, nós observamos que efetivamente não há diferença entre os controlos e os tratamentos que foram feitos. Portanto, controle só com 25% de ração, controle só com 50% de ração. Não houve diferenças em relação ao tratamento. O que nós verificámos foi que os tratamentos que se alimentaram de DRES, se vocês virem aqui a segunda linha, veem que a massa média foi de 117,8 gramas, que é muito baixa em comparação com os outros. Portanto, aqui temos uma questão importante a discutir. Mas podemos dizer que, em relação a estes resultados, que com estes substratos e uma escala experimental, a fermentação não provocou diferenças mensuráveis na massa obtida. Nós esperamos agora os resultados das análises que são feitas à farinha para poder então perceber a nível nutricional eh, se há então diferenças observáveis. Os grilos, comparados com o controle, que era só a ração, conseguiram crescer em níveis bastante semelhantes, não significativo em termos estatísticos, o que significa que eles têm a flexibilidade suficiente para se considerar substituir a ração por subprodutos. E a alimentação exclusiva com DRES revelou limitações graves em termos de tamanho e massa dos grilos, que tem que ser ponderado porque isto pode também corresponder a uma deficiência nutricional que a ração cobre e o DRES não, que nos primeiros instares da vida dos grilos seja importante. Efetivamente, nós na primeira geração não tivemos este problema porque os grilos foram alimentados com a ração até um período mais tardio. E por fim, podemos concluir que os subprodutos podem substituir a ração em percentagens elevadas, sem haver perdas detectáveis de crescimento. Muito obrigado. Foi excelente, e mesmo aqui no tempo certo. Vamos passar já de seguida então para a apresentação do André Almeida, agora sim, também do ISA, sobre o uso de farinhas de grilo como matéria-prima alternativa na nutrição avícola. Ora, boa tarde, não sei se me conseguem ver e ouvir.
Seguidamente, sim senhor, conseguimos ouvir, já estamos a ver a apresentação, agora é só mesmo. Está em Não, formato. ainda não está em tela cheia, não está ainda em modo de apresentação, por Eu favor. vi que isto é por causa do painel. Espera aí, só um instante. Ok. E agora? Já conseguem ver? Ainda, nós já estamos a ver, agora sim, perfeito, sim, André, está ótimo. Pois isto tem um delay. É isso, é isso. Ok, muito bem. Então vou então começar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e mostrar e fazer esta apresentação sobre a nossa componente do projeto CRI-CRI, que tem por título o uso da farinha de grilo como matéria-prima alternativa na nutrição avícola, atividades realizadas no âmbito deste projeto. O meu nome é André Martins de Almeida, eu sou professor de zootecnia no Instituto Superior de Agronomia e trabalho essencialmente em alimentação animal, utilizando matérias-primas não convencionais, nas quais se destaca, a mais recente, é a farinha de inseto, concretamente a farinha de grilo. Muitos de vocês não estarão familiarizados com o tema da alimentação animal, imagino. No entanto, a verdade é que a produção de animais monogástricos, leia-se de suínos e de aves, usa fundamentalmente duas matérias-primas principais. Por um lado, temos o milho, para a componente energética, e por outro lado temos o bagaço de soja como fonte de proteína. O bagaço de soja não é produzido na Europa, é produzido essencialmente, o bagaço de soja utilizado em Portugal e Espanha, por exemplo, é proveniente essencialmente do Brasil, da Argentina e, em menor grau, dos Estados Unidos. É uma cultura que está associada, a soja é uma cultura que está associada à desflorestação de áreas muito grandes para a sua produção. Como eu disse, a Europa produz uma quantidade de soja, de bagaço de soja, que é um subproduto, ou um coproduto de produção de óleo de soja relativamente reduzida. Temos também associada a este problema o transporte de longas distâncias, tem que atravessar o Atlântico, seja ao norte, seja ao sul, o que leva a elevadas pegadas ecológicas. Por outro lado, temos também outras restrições, nomeadamente, aqui há um ano atrás, a Comissão Europeia pretendia proibir a importação do bagaço de soja produzido em zonas desflorestadas, e para além disso temos também um problema que é a dependência geoestratégica de países como o Brasil, a Argentina e agora os Estados Unidos. E portanto tudo isto faz com que o bagaço de soja seja uma matéria-prima pouco sustentável, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista ecológico, assim, do ponto de vista ambiental. E, portanto, é necessário encontrar alternativas para que nós possamos utilizar de forma mais eficiente, possamos produzir animais ou aves, neste caso, de forma mais eficiente. E, portanto, neste sentido, surgiu então o projeto CRI-CRI, ou concretamente a nossa tarefa, o nosso componente dentro do projeto CRI-CRI, que, como já foi amplamente dito nas apresentações que me precederam, pretende utilizar ou pretende produzir grilos a partir de resíduos da agricultura e outras matérias-primas disponíveis e outras matérias-primas disponíveis. E, portanto, aquilo que nós fazemos é utilizar a farinha de grilo na indústria de alimentos compostos, e, por sua vez, estes alimentos compostos vão ser utilizados na produção animal, concretamente na área avícola, que é aquela com que nós neste momento estamos a trabalhar mais. Portanto, o objetivo geral da nossa componente neste projeto é avaliar os efeitos da substituição parcial do bagaço de soja, desculpem, está aqui um erro, não é soja, bagaço de soja, por farinha de grilo, neste caso do acheta domésticos, como fonte de proteína bruta no desempenho do crescimento e nas características de frangos, nas características da carne de frangos de carne vulgarmente chamados de broilers. E, portanto, uma das coisas que nós queremos definir é saber se o nível de inclusão ideal da farinha de grilo está dentro dos limites que nós testamos, avaliar a performance produtiva dos animais e também determinar as características físico-químicas da carne, e temos também uma componente fisiológica, mas que ainda não temos dados para mostrar, porque ainda não estão tratados. Deste projeto, como output, já tivemos várias apresentações em congressos no ano passado e neste ano, congressos nacionais, congressos internacionais. Tivemos também duas teses de mestrado, mas agora vou falar concretamente dos ensaios que nós fizemos.
Nós até agora fizemos 2 ensaios e estamos neste momento a acabar o terceiro e o quarto. O ensaio número 1 foi um ensaio que foi feito há cerca de 1 ano atrás, foi terminado há 1 ano atrás, e é um ensaio em que nós tivemos frangos de carne machos alimentados com 3 níveis de inclusão. Portanto, 0%, 5% e 10% de farinha de grilo, e fomos estudar a performance produtiva e as características da carne. Portanto, aqui à vossa esquerda vocês conseguem ver a nossa sala de experimentação animal. Nós temos cerca de 40 gaiolas diferentes. Em cada gaiola conseguimos ter 3 pintos e depois 3 frangos. E aquilo que nós fizemos foi ter um ensaio com uma duração de 35 dias, em que usámos pintos da estirpe Ross 308, é a principal estirpe utilizada em avicultura comercial. Tínhamos então 3 tratamentos e um total de 36 gaiolas, cada uma das quais com 2 animais. Portanto, cada tratamento tinha 12 réplicas, porque cada gaiola seria a réplica. As dietas eram isoproteicas e isoenergéticas. O que é que isto significa? Obviamente significa que tinham a mesma quantidade de energia metabolizável e a mesma quantidade de proteína bruta. Acertámos para estes parâmetros. Tínhamos então uma dieta controle, que tinha 0% de incorporação de farinha de grilo, depois tínhamos uma com 5% de farinha de grilo e outra com 10% de farinha de grilo. Pesávamos ou medimos o consumo dos animais à semana, pesámos também os animais à semana e vimos aspectos como a performance zootécnica, a composição da carne, o perfil de ácidos gordos e a composição mineral da carne, entre outros parâmetros. O segundo ensaio foi feito nesta primavera. Neste ensaio, portanto, pegámos nos resultados que tínhamos tido do ensaio anterior, chamamos então o ensaio 2, em que fomos comparar o que é que acontecia aos nossos grilos alimentados com 10% de farinha de mosca, de farinha de grilo, com pintos alimentados com 10% de farinha de mosca soldado negro, que é uma das principais matérias-primas com origem em insetos que se usam neste momento, ou mais estudadas em alimentação animal. Uma delas se usa frequentemente, mas é das mais estudadas. Portanto, tivemos exatamente o mesmo setup, tivemos também dietas isoproteicas e isoenergéticas e fomos então comparar o efeito na dieta controle, na dieta com 10% de farinha de larva de mosca soldado negro e 10% de farinha de grilo, e fomos ver exatamente os mesmos parâmetros que eu tinha dito anteriormente. Muito rapidamente, e passando para alguns resultados, eu não os consigo ver porque tenho aqui esta coisa a dizer do screen sharing que está a tapar parte da tabela, mas já apareceu. Portanto, vocês conseguem ver que no dia 1 do ensaio não havia diferença nenhuma entre os diferentes grupos experimentais. Isto é para a experiência número 1. Tínhamos então o controle, 5% de inclusão e 10% de inclusão, e ao 35º dia, que é, portanto, o tempo normal de vida de um frango de carne, também não tínhamos diferenças entre os grupos experimentais. Isto para o peso vivo. Para o ganho médio diário também não tivemos diferenças, portanto foram relativamente semelhantes, 33 a 36 gramas por dia, e a mesma coisa para o consumo para o consumo de alimento, em que não tivemos diferenças entre os 3 grupos experimentais. Aquilo que nos interessa mais é sempre o índice de conversão alimentar, que mede, no fundo, o crescimento do animal consoante o seu consumo de alimento, e aquilo que nós obtivemos foi que, mais uma vez, não tivemos diferenças entre os 3 grupos experimentais, e, portanto, a partir daqui podemos concluir que, utilizando esta matéria-prima com taxas de inclusão da ordem dos 10%, tínhamos resultados relativamente semelhantes à prática standard que se faz em produção avícola, que são os animais do grupo controle. Tivemos algumas diferenças também nas características da carne. Vocês conseguem ver aqui, portanto, a cor foi muito semelhante. Houve ali umas diferenças pequenas ao nível da tonalidade B. O pH foi igual, o pH às 24 horas também foi igual, as perdas por descongelamento, as perdas por gotejamento, a textura da carne destes animais foi também ela própria muito, muito semelhante, e finalmente tivemos algumas diferenças relativamente pequenas no teor de umidade
e no teor de proteína bruta, que eram, no caso da proteína bruta, que para nós é o mais interessante, isto é a percentagem de matéria seca, eram também mais elevados no grupo com 10% de inclusão de farinha de grilo. Portanto, chegámos à conclusão, é uma conclusão muito interessante do ponto de vista produtivo, que a inclusão de farinha de grilo, neste caso até 10%, conferiu resultados semelhantes àquilo que tínhamos tido para quando era utilizado o bagaço de soja. Portanto, a grande questão é até que ponto é que isto é económico ainda ou se será no futuro. Mostro-vos também alguns resultados para o ensaio 2, em que vocês têm aqui os animais do grupo controle. Temos os animais alimentados com 10% de inclusão de Black Soldier Fly, da mosca de soldado negro, e com os 10% de inclusão de farinha de grilo. E vocês veem que estes animais os animais alimentados com farinha de grilo tiveram ganhos de peso superiores aos animais do grupo controle e do grupo PSF10. Também portanto, tiveram um maior aumento de peso. Tiveram uma conversão alimentar, um índice de conversão alimentar superior, quer dizer, inferior, mas no nosso caso significa que é melhor, por comparação com os outros dois, e tiveram pesos, maiores pesos ao abate, e portanto isto são resultados muito interessantes por comparação, quer com a dieta controle, quer com a dieta com 10% de inclusão de mosca soldado negro. O que é que nós temos neste momento a decorrer? Neste momento temos a decorrer um ensaio experimental número 3, em que vamos ver agora a diferença. Nos ensaios anteriores trabalhámos sempre com machos e agora estamos a fazer um ensaio em que estamos a estudar o tal efeito de 10% em machos e em fêmeas, porque as curvas de crescimento dos machos são diferentes das fêmeas e nós, muitas vezes em alimentação animal, trabalhamos só com um dos sexos, neste caso com os machos, e portanto queremos ver se as fêmeas conseguem aproveitar tão bem os alimentos compostos com a inclusão da farinha de grilo, como fazem os machos. Temos também uma série de resultados, ainda estão por analisar, de perfil de ácidos gordos, perfis lipídicos das dietas e da carne, que estamos a concluir. Para vocês terem uma ideia, este ensaio vai estar terminado na quarta-feira da semana que vem, portanto, 2 a 8 dias. De ontem, terça-feira, a 8 dias. E temos também a decorrer numa outra sala, aqui no Instituto Superior de Agronomia, o que nós chamamos o ensaio experimental número 4. Isto faz parte de uma tese de mestrado, ou de uma dissertação de mestrado, e os outros 3 ensaios fazem parte de uma dissertação de doutoramento. Portanto, a dissertação de doutoramento está a ser feita pela nossa aluna Jéssica Aleixo, e a tese de mestrado, a terceira tese de mestrado desta componente do projeto está a ser feita no âmbito do ensaio experimental 4 pela nossa aluna Maria Penin. E, portanto, nós vamos, então, no ensaio 4, estava eu a dizer, vamos estudar o efeito da inclusão da farinha de grilo, com 2 níveis, o 10% e o 20%, na alimentação de frangos de carne. É um ensaio, como eu vos disse, que acabará de hoje a uma semana. Tudo isto vamos ter para os ensaios 3 e para os ensaios 4. Vamos ter também análises proteómicas do músculo destes animais para ver, para todos os ensaios, aliás, para perceber quais é que são os efeitos fisiológicos, se é que há alguns, da inclusão desta matéria-prima na alimentação destes frangos. Entretanto, estabelecemos uma colaboração com um laboratório na Alemanha, que é especializado em estudo de microbiota, e a Jéssica em princípio irá para a Alemanha em outubro do próximo ano fazer a análise do microbiota, de vários conteúdos do trato gastrointestinal destes animais, dos ensaios 2 e do ensaio 2 e do ensaio 3. Ok? Portanto, a grande conclusão que nós temos, conclusão ainda parcial, mas que acho que podemos referir, o grilo, ou a farinha de grilo, constitui uma alternativa muito interessante, pelo menos do ponto de vista técnico, ao bagaço de soja. Portanto, se tivermos a produção de farinha de grilo em quantidade suficiente... É que já estamos mesmo em cima da hora, ainda temos mais uma comunicação, não sei se já está mesmo no final. Já estou mesmo a acabar. Ok. Mas repare que eu tive pouco tempo. E depois temos então os vários desafios, que são estes que vocês aqui veem, e eu diria que neste momento o principal desafio é a produção
económica desta matéria-prima. Portanto, gostaria muito de agradecer aos vários intervenientes, ou às instituições que participaram neste projeto, neste consórcio, desde logo a Cricket Farming, que nos forneceu a farinha, as várias farinhas de grilo, aos meus colegas do Instituto Superior de Agronomia e também aos que colaboraram da Faculdade de Medicina Veterinária. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem algumas questões, terei todo o gosto em responder. Obrigado. Muito obrigada. Vamos passar já rapidamente à última comunicação do CRICRI, deste projeto, que está a cargo da Andreia Simões. E a Andreia, pronto, agora vai ter que ser assim mais rápida, um bocadinho, porque estamos mesmo sem tempo, mas pronto, força. Ok. Ora, vou só partilhar aqui. Estão a ouvir-me? Sim, estamos a ouvir lindamente, ainda não estamos a ver a apresentação. Não. Ah, ok. Tudo bem. Ora, Agora, está tudo ok? está ótimo e em tela cheia, está perfeito, pode avançar, sim. Ok. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer, claro, o convite da Cotton para vir aqui falar hoje do trabalho que desenvolvi, em conjunto com a professora Margarida Moldão Martins e o professor Vítor Alves, do Instituto Superior de Agronomia, no âmbito do projeto CRICRI, mais especificamente nas atividades do projeto que estão diretamente relacionadas com a utilização dos grilos para criar alimentos proteicos e também embalagens bioativas sustentáveis. E, portanto, para contextualizar um bocadinho, sem dúvida, para transformar os sistemas alimentares é essencial para mitigar as alterações climáticas e garantir a segurança alimentar, e os insetos comestíveis surgem como uma alternativa muito interessante porque têm um menor impacto ambiental e um excelente perfil nutricional, podendo vir a substituir parcialmente fontes proteicas convencionais. Mas para serem realmente sustentáveis, é fundamental valorizar ao máximo todas as frações do inseto, quer para aplicações alimentares, quer para aplicações não alimentares. E é aqui que entra a quitina. A quitina é um polissacárido formado por muitas unidades repetidas de N-acetilglicosamina e é um dos principais componentes do exoesqueleto de insetos, como o grelo doméstico. Mas acaba por ter uma limitação muito importante. Não é solúvel na maior parte dos solventes. E para quem está em laboratório, isso é uma grande desvantagem. Ao convertermos esta quitina em quitosano, abrimos uma enorme janela de aplicações. O quitosano, polissacárido obtido através de um processo de desatilação da quitina, para além de ser solúvel em soluções ácidas muito suaves, tem outras características muito apelativas. É biodegradável, é biocompatível, tem atividade antimicrobiana, entre uma outra interminável lista de características positivas. Isto torna-o ideal para a produção de películas biodegradáveis, revestimentos comestíveis, embalagens bioativas e tornando então uma alternativa muito promissora aos plásticos convencionais. E isso leva-nos então aos objetivos deste trabalho. Os primeiros focados na quitina quitosana, do grilo. O primeiro, extrair então a quitina dos exoesqueletos de Acheta domesticus, converter essa quitina em quitosano e, por fim, desenvolver então películas biodegradáveis com possível aplicação na agricultura e nas embalagens alimentares. E os restantes objetivos focados na utilização do grilo em pó, com o desenvolvimento de produtos alimentares com elevado teor proteico, nomeadamente a nossa escolha foi barras de fruta desidratada e um suplemento proteico com grilo em pó. Depois de uma revisão bibliográfica, verificámos que para a extração de quitina, a partir dos exoesqueletos de grilo, seria necessário um processo que tivesse uma etapa de desmineralização, uma etapa de desproteinização, o branqueamento é opcional, pode não ser feito, e muito importante, uma etapa de desacetilação, para finalmente converter a quitina em quitosano. E eis o nosso processo, que ao longo do tempo foi sofrendo otimização, como é normal, e acabou por ficar assim, com abaixo as respectivas imagens das amostras que se vai obtendo ao longo do processo. Com especial atenção na última,
o nosso maior interesse, o quitosano. Neste slide trago-vos então números, valores. Rendimento de extração de quitina, cerca de 5%. Rendimento de desacetilação, quitosano-quitina, cerca de 38%. Rendimento global de quitosano, cerca de 2%. E, apesar dos valores serem baixos, é justo dizer que estão completamente de acordo com aquilo que é encontrado na literatura e o que é esperado para esta espécie. Mais animadores são os resultados de solubilidade do quitosano e do grau de desacetilação, cerca de 82% e 54%, respectivamente. Com o quitosano produzido, desenvolvemos então duas formulações filmogénicas. A formulação 1, em que dissolvemos o nosso quitosano numa solução com uma concentração muito reduzida de ácido lático e 25% do nosso plasticizante, o que escolhemos foi o glicerol. Foi o glicerol, exatamente. E estes 25% são em relação ao quitosano. E na formulação 2, dissolvemos o nosso quitosano numa solução com uma concentração muito baixa de ácido acético e aumentamos a nossa concentração de plasticizante para 35%. A produção destas duas formulações teve como objetivo principal obter películas com diferentes características, principalmente ao nível da permeabilidade ao vapor d'água e à resistência à deformação mecânica. Com ambas as formulações obtivemos películas uniformes e homogéneas, o que foi um resultado muito positivo. Em termos de permeabilidade ao vapor d'água e resistência à perfuração, observamos claras diferenças entre as películas com a formulação 1 e a formulação 2, sendo que a formulação 2 originou películas mais permeáveis ao vapor d'água e também com uma maior resistência à perfuração. Estes resultados são muito importantes, principalmente para começar a pensar em possíveis aplicações para cada uma destas formulações. E agora, está tudo bem, acho eu. Neste slide apresentamos exemplos de possíveis aplicações para estas formulações. Na vertente agrícola, a formulação 1 poderia ser utilizada, por exemplo, para revestimento da zona das raízes de certos vegetais, como o alho francês, que corresponde ao primeiro vídeo, e o objetivo seria então tentar atrasar a desidratação e o escurecimento dessa zona da raiz, que aliado ao efeito antimicrobiano poderia então contribuir para um prolongamento do tempo de prateleira deste alho francês. Na vertente alimentar, a formulação 1 poderia então ser aplicada, por exemplo, como revestimento combustível em barras proteicas, por exemplo, as barras proteicas que eu falarei mais à frente. E trago também uma terceira aplicação, não para a formulação em si, mas para a película já formada, seria então a sua utilização para envolver a zona radicular de plantas, permitindo proteger essa mesma zona durante a transplantação. E nem sequer haveria necessidade de remover esta película quando a plantação, porque a planta poderia ser plantada com a película. Passando agora para a vertente alimentar. Um dos produtos alimentares envolvidos foi então uma barra proteica, à base de figo, amêndoa, aveia e, claro, a estrela do nosso projeto, o grilo em pó. E a escolha destes ingredientes não foi ao acaso. Procurámos sempre ingredientes que tivessem um cunho português quanto mais possível. Neste caso, conseguimos então que cerca de 13% da energia total deste produto proviesse da proteína e estamos ainda a finalizar a caracterização nutricional deste produto e, por isso, em breve poderemos divulgar mais informações sobre ele. O segundo produto desenvolvido foi então o suplemento proteico em pó, combinando ingredientes como frutos hidratados, amêndoa, farinha de leguminosas e o grilo em pó. Este suplemento poderia ser, por exemplo, misturado em água, em leite ou numa bebida vegetal, em iogurte, em massa para panquecas. Aqui a contribuição proteica é ainda mais elevada, cerca de 26% da energia total do produto provém então da proteína. Para terminar, conseguimos então tirar algumas conclusões.
É possível obter quitosano a partir de grilo doméstico. Conseguimos produzir películas de quitosano com potencial para a agricultura e para revestimentos alimentares. Desenvolvemos 2 produtos alimentares proteicos que na sua constituição têm então o grilo em pó, as barras e o suplemento proteico, e tudo isto permite então valorizar ao máximo todas as frações do inseto, desde o alimento até às embalagens, e que eu acho que vai totalmente de encontro aos objetivos do projeto CRI-CRI. Deixo aqui esta página. Para mais informações podem consultar a página do projeto que está aqui a azul. E para quem tiver interesse neste tema, deixo também 2 referências. Quero finalizar por agradecer à Cotton pelo convite, pela organização e, claro, à presença de todos aqui nesta audiência. Muito obrigada.